Em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Estamos começando muito bem o ano de 2025 na presença de Deus, no dia 1º de janeiro de 2025. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço entendimento, compreensão da Tua Palavra. Ó Deus querido, Deus amado, que nenhuma destas pessoas que estão comigo aqui na primeira igreja, ou que nos acompanham, Pai, através do YouTube, possam permanecer da mesma forma, mas que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, que o Teu Espírito Santo possa ser conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que tenho? Eu pergunto a você, o que é que você tem? O que é que você possui? Nesse início de 2025, vamos refletir poucos minutos sobre isso. O que é que eu tenho? O que é que eu possuo? Eu tenho essa ideia de posse? Meus irmãos, nós sabemos, por exemplo, dentro do contexto da terra, que é preciso ter a posse de um terreno, é preciso ter a posse de um comércio, por exemplo, de uma loja. Vou dar um exemplo a vocês. Uma pessoa que tem uma propriedade, ela vai lá, constrói salas para alugar, constrói ali algumas salas para servir de comércio, outras para servir de escritório. Esta pessoa é o dono. Vamos supor que ele fez 3 salas para comércio e vamos supor que ele tenha feito 6 salas para escritório. As pessoas que alugam esta sala ou a sala para o comércio, elas têm a posse, mas elas não são donos, porque elas estão ali alugando. Mas enquanto aquela pessoa estiver alugando, por exemplo, o proprietário, ele não pode chegar lá e abrir a porta daquele escritório e pegar o que tem lá dentro. Ou ele não pode pegar o que tem lá dentro e jogar fora. Por quê? O proprietário, ele é um dono, mas ele não tem a posse. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma ideia de posse, de possuir. Nós temos uma ideia de que algo é nosso. E isso nós precisamos avaliar em cada um de nós. Se nós temos visão de posse, se nós temos visão de sermos proprietários, de sermos donos. A pessoa que é dona de uma coisa, mas não tem a posse, ela vai dizer: não, aquilo é meu, e a hora que eu quiser entrar lá eu entro, a hora que eu quiser fazer eu faço. Mas será que ela tem a posse? Porque se ela não tiver a posse, ela pode ser a proprietária, mas se ela estiver alugando, ela não tem a posse. E é isso que muitas vezes as
Deus, Ele permite que nós possamos viver. Deus, Ele permite que nós possamos estar na sua propriedade. Ele às vezes nos dá algumas permissões, mas nós temos que entender que tudo pertence a Deus, tudo é dele. Esta ideia não pode sair da nossa mente, porque na maioria das vezes, quando nós não pensamos dessa forma, nós acabamos enfrentando dificuldades e problemas. Nós acabamos querendo interferir em coisas que nós não devemos. Nós acabamos, às vezes, nos revoltando contra as coisas, sem nem ao menos entendermos realmente o que está acontecendo naquela situação. E a primeira visão que eu passo para vocês é essa. Agora preste bastante atenção. Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui com aquilo que Jesus falou em Lucas 12, a partir do versículo 22. Veja só como Jesus, ele trata essas coisas. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo é mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vós, o Pai, sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A avareza, ela é o apego exagerado ao dinheiro. Muitas pessoas, elas são demasiadamente apegadas às posses, mesmo elas não sendo donas. Por que nós não somos donos de nada? Porque nós vamos morrer. Isso aí é um fato. Nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte. Então tudo aquilo que eu acho que é meu, tudo aquilo que eu acho que eu tenho posse, quando eu morrer, vai ficar para outras pessoas. Jesus, ele está mostrando que a ênfase da nossa vida, da nossa caminhada, precisa ser nos tesouros que estão nos céus. Precisa ser nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. E vocês observam aqui que Jesus fala que os gentios, os povos, as pessoas que não conhecem a Deus, eles buscam essas coisas, porque eles vivem a vida deles em função daquilo que eles vão ter, da posse que eles vão ter, na visão deles, da propriedade. Porque a maioria dessas pessoas acha que ela é dona. Que ela é dona do carro, ela é dona da casa, ela é dona do apartamento, ela é dona da igreja, ela é dona da rua, ela é dona de todos os lugares. Porque muitas pessoas, elas têm essa visão de que elas são as donas. Na verdade, nós estamos em posse de alguma coisa por um tempo, porque depois de nós virão outras pessoas.
É só você dar uma volta aqui no centro de Vitória, logo ali na frente, e você vai ver casas que eram casas consideradas casas de pessoas ricas, que hoje estão lá abandonadas, não tem ninguém morando. Você vai ver prédios que eram prédios famosos, que tinham repartições públicas, estão lá abandonados e não tem ninguém morando, não tem ninguém usando, estão lá parados. Coisas que no passado tinham um significado muito grande. Muitas pessoas falam: olha, eu já fiz estágio aqui, eu já estudei aqui, eu já passei aqui, e hoje é um prédio abandonado. Quantas casas nós vemos abandonadas, mas que um dia tiveram movimento, tiveram gente. Aquelas pessoas que passaram por ali foram apenas por um período. Elas tiveram, na verdade, uma posse momentânea dos bens. E depois outras pessoas foram tomando posse e foi passando. Mas se nós tivermos, irmãos, a visão de nos colocarmos no lugar de Deus, dizendo: eu sou proprietário, isso é meu, aquilo é meu, eu sou dono, nós vamos ficar frustrados. Porque no final da história, por mais que uma pessoa ela possa trabalhar, ela possa produzir, tudo vai ficar para os outros depois. Então a ênfase de Jesus, ela é simples e clara: buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está claro, mas essa palavra não é uma palavra retórica, não é uma palavra que você está ouvindo e fala assim: ah, tá bom, ai que palavra. Não, é algo prático. O cristianismo, ele nos leva a um comportamento. O cristianismo nos leva a uma vida diária com Deus. O cristianismo nos leva a termos determinados comportamentos. E como vocês observaram aqui, Jesus, ele ensinou sobre isso. E muito, tá? Também vamos voltar lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 23 em diante. Ele vai dizer assim: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Esta parábola aqui é uma parábola muito conhecida. É aquilo que acontece com as pessoas, é aquilo que acontece no dia a dia, é o desafio de Jesus. Mas as pessoas, como aquele jovem que chegou até Jesus e ouviu a palavra de Jesus: vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o que aconteceu com aquele homem? Ele foi tomado de uma tristeza profunda. Ele ficou muito triste com as palavras de Jesus. E por que as palavras de Jesus entristeceram aquele jovem? Porque ele tinha muitas propriedades. Ele tinha muita coisa. E aí Jesus conta esta parábola. Ele fala: é mais fácil que um camelo entre pelo fundo de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Aqui Jesus estava se referindo a uma entrada que havia em Jerusalém, onde passava só pessoas e os animais não passavam. Era uma porta somente para seres humanos e não uma porta para os animais. Se fosse hoje, era um lugar que passava só carro, não passa caminhão. Então é como se você pegasse um caminhão para passar numa rua que só passa carro. Não cabe, não dá para entrar. E por que essas coisas acontecem? Por que isso aconteceu? Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas não acreditam no céu. Na maioria das vezes, elas não acreditam que existe um tesouro no céu, que existe uma vida eterna, que existe algo maior do que este mundo. E a maioria delas quer desfrutar e viver o máximo que ela puder nesse mundo, ganhando a sua vida. Mas Jesus falou: aquele que ganhar a sua vida, este a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Aleluia.
O ensinamento de Jesus não foi um ensinamento para que nós tivéssemos resultados na terra, mas o ensinamento de Jesus foi para que nós tivéssemos resultados na eternidade, no céu. A mensagem do céu, ela veio com Jesus. Todo mundo que você escuta falar, olha, fulano foi para o céu, seja de qual religião for, saiu do cristianismo, saiu de Jesus Cristo. Ele que trouxe essa mensagem do reino dos céus. Ele que trouxe essa mensagem do reino de Deus. Ele que trouxe essa mensagem que a vida continua depois da morte. E é isso que nós precisamos entender. E dentro desta palavra, aquele homem se entristeceu muito. E Jesus mostrou o significado real da vida. Qual é o significado da vida? A vida vale mais do que qualquer coisa. Depois o corpo vale mais do que as vestes. Mas a vida, ela vem em primeiro lugar. E qual é essa vida? É a vida eterna com Jesus Cristo. Irmãos, nós tratamos na igreja da vida eterna. Nós tratamos da igreja da salvação da nossa alma. Nós tratamos da igreja das coisas que duram para sempre. Nós vivemos aqui e utilizamos a roupa, o sapato, a energia elétrica. Nós sentamos nesses bancos. Nós temos tudo que precisa ter para nós vivermos. Só que o que nós temos em forma material, nada é perto da nossa vida eterna. A vida vale mais do que qualquer coisa. Veja a ordem do significado. Porque se você vive a sua vida a partir daquilo que é material, você está vivendo a sua vida a partir daquilo que é secundário, que não tem valor eterno. Se não tem valor eterno, não serve. É o que Jesus falou: ajunte tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem a traça corrói, e onde o ladrão não rouba. A pessoa, irmão, que tem um bem roubado, que tem um bem furtado, e ela tem um apego a ele, aquilo, sabe, parece que tirou um pedaço dela, parece que levou algo dela, mas na verdade é só um bem material. Aquilo ali, meus irmãos, não vai fazer falta, porque o principal é a vida eterna, e nós temos a vida eterna. Esta é a prioridade que Jesus ensina. Eu também quero mostrar para vocês, e não posso deixar de passar, em Mateus 6,24, porque aqui é o cerne da doutrina de Cristo, quando Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, dentro do texto bíblico, é a riqueza, ou aquele no qual alguém confia. Na mitologia grega, é Plutão o deus das riquezas. Quando Jesus fala Mamon, ele está falando da riqueza, aquele no qual se confia. Então é impossível servir a Deus e as riquezas, porque se a minha confiança está no dinheiro, se a minha confiança está nos bens materiais, então a minha confiança não pode estar em Deus. Eu não vivo pela fé, eu vivo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu toco, por aquilo que eu, entre aspas, posso conquistar. Só que o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: tudo que você vê vai acabar, tudo que a sua mão toca vai terminar, mas se você crê em mim, você tem a vida eterna. Então são coisas, irmão, que não estão ligadas ao contexto que nós vivemos. São coisas que estão ligadas à eternidade. É por isso que o cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo. É por isso que o cristianismo se difere, porque o cristianismo é uma filosofia de vida. O cristianismo é uma forma de viver.
O cristianismo é uma cosmovisão do mundo. O cristianismo é uma maneira de nós fazermos as coisas. Então Jesus deixou claro: ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as coisas que você confia. Porque veja bem, irmãos, a nossa passagem por esse mundo é breve. É breve. Ela não é uma passagem longa. Então não adianta as pessoas ficarem focadas na passagem aqui na terra. Elas precisam utilizar as suas vidas no altar de Deus, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. E então, o nome do Senhor sendo glorificado, você pode ter certeza que o seu lugar está garantido diante de Deus. Mas vamos supor que você se ache o proprietário ou a proprietária. Você diz: não, essa vida é minha, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. O que vai acontecer? Então você vai viver, porque Deus permite isso, como muitas pessoas fizeram isso ao longo da história. Elas preferiram viver as suas vidas sem Deus, sem Jesus, sem o Evangelho, sem a palavra de Deus. Estão vivendo por aí, continuam normal, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, eles continuam, porque Deus deu essa liberdade ao ser humano. Agora, irmãos, eu quero servir ao Senhor com alegria e me apresentar diante dele todos os dias com cânticos, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. E você quer fazer o que com a sua vida? O apóstolo Paulo, ele declara o que para mim é o entendimento de tudo que nós lemos que Jesus ensinou. No nosso texto principal, ele diz: não digo isso falando aqui aos filipenses por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então ele está dizendo assim: na posse daquilo que eu tenho, daquilo que está nas minhas mãos, na minha posse, eu estou contente com qualquer posse. E se for um carro velho, eu estou contente. E se for um carro de última geração, novo, zero, também estou contente. E se for novo, estou contente. Mas e se for a melhor carne, também estou contente. Não há diferença no que eu estou comendo, ou no que eu estou vestindo, ou onde eu estou frequentando. Não tem diferença. O apóstolo Paulo atinge então o entendimento do que é passar por este mundo sem se estressar com as circunstâncias e sem se estressar com as riquezas ou com os bens materiais, sem estar abatido, porque tem dias que a pessoa está abatida, não está bem, e sem também ter abundância. Ele sabe estar naquele momento de alegria, naquele momento de festa, naquele momento de comemoração, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele diz: eu estou instruído a viver bem em qualquer situação. Porque o apóstolo Paulo, ele não estava trabalhando para que ele pudesse viver do seu trabalho. Ele não estava trabalhando para que ele pudesse enriquecer do seu trabalho. Ele estava trabalhando para glorificar a Deus. Ele estava vivendo para glorificar a Deus. Ele passava por perigos, por dificuldades, por problemas, mas ele também passava por momentos bons. Só que a vida dele não estava baseada no resultado daquilo que ele adquiria, daquilo que ele tinha ou daquilo que ele não tinha. Porque se ele não tivesse, ele estava contente. E se ele tivesse alguma coisa, ele também estava contente. Porque a vida dele não estava baseada na posse, não estava baseada no momento. Porque, como eu disse a vocês, tudo é posse. Tudo é algo que a pessoa tem por um tempo. E quando passar aquele tempo, outra pessoa vai usar, outra pessoa vai possuir. Então, na verdade, ninguém é proprietário de nada.
Porque no fundo, nós só estamos utilizando aquilo por um tempo. Só estamos utilizando os bens materiais por um momento. E quando acabar esse momento, tudo se acabará. Mas as pessoas que não têm esse entendimento, elas vivem por aquilo que é perecível e passageiro. E por aquilo que é perecível e passageiro, as pessoas matam. As pessoas matam por um anel, as pessoas matam por um celular, as pessoas matam por um relógio, as pessoas matam por R$5, por R$2. Por quê? A pessoa que ela está com aquela fissura da posse, quando ela está com aquela ansiedade, ela diz: eu tenho que possuir. Ela odeia quem possui alguma coisa. Ela odeia quem está na posse de um carro. Ela odeia quem está na posse de poder sentar e comer no restaurante. Ela odeia aquele que está na posse de um carro, porque ela fala: isso era para ser meu, eu tinha que ter isso eu não podia estar vivendo desse jeito. E acaba se tornando uma pessoa revoltada, uma pessoa que não aceita a realidade, que não sabe, que não aprendeu, que não foi instruído. Agora nós, irmãos, que estamos na presença de Deus, que lemos a Bíblia, eu posso dizer que eu estou instruído, e eu posso dizer que você está instruído, e que você, irmã, está instruída. Você sabe que você não vive a sua vida baseado em resultado material, mas você vive a sua vida baseado na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você vai estar diante de Deus. Mas isso é algo que você só tem se você entender o que ele falou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que ele está falando? Ele está falando: eu posso estar abatido, eu posso estar abundante, eu posso ter necessidade, mas eu também posso ter fartura, eu posso ter fome, eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, Ele te fortalece no pouco e Ele te fortalece no muito, para que você não desvie. Porque se Deus te der muito, Ele vai estar lá com você, para você saber administrar o que Deus colocar nas suas mãos, para você abençoar as pessoas. E se você tiver pouco, você vai pegar aquele pouco que você tem, e você vai ter felicidade, e você vai ter alegria com aquele pouco. Por quê? Porque aquilo não significa quem você é. Porque quem você é está escrito na palavra de Deus. Não está escrito no livro dos homens, mas está escrito no livro da vida. Você é cidadão dos céus. Você vai morar na cidade mais bem feita do planeta, que nunca ninguém fez, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Jesus falou: eu vou preparar-vos morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o que Deus preparou para aqueles que creem na sua palavra é totalmente especial e eterno, não passageiro. Irmãos, quando nós temos a instrução bíblica, quando nós temos o conhecimento bíblico, o que acontece com a gente? Nós somos instruídos e nós entendemos que a posse neste mundo é momentânea e passageira, e ela não deve influenciar na minha vida, ela não deve influenciar em mim. O cargo que eu ocupo é transitório. Vocês entendem? Rapidamente o outro ocupará o meu lugar. Eu não sou pastor, eu estou aqui como pastor, eu sou filho de Deus. Eu tenho meu nome escrito no céu. Então, essas coisas deste mundo que nós temos, os títulos, as propriedades, tudo é uma posse momentânea. É um momento que nós estamos passando. E quando isso passar, nós vamos permanecer com Jesus na eternidade. Compreende? Então, eu não vou lutar pela posse de uma igreja. Eu não vou lutar pela posse de um apartamento. Eu não vou lutar pela posse de um terreno. Eu não vou lutar pela posse de algo que possa me mostrar grande diante dos homens.
mas eu quero estar com Cristo sempre. Eu quero estar na presença de Deus sempre. Esse deve ser o alvo da nossa vida. Nós não temos que brigar por aquilo que é passageiro, mas nós temos que colocar na nossa mente aquilo que é eterno e que dura para sempre. Os homens estão iludidos, eles estão trabalhando, eles estão vivendo por algo perecível, mas aqueles que são de Cristo estão vivendo e trabalhando por algo que é eterno. É uma graça quando nós perdemos algo que nós achávamos que nós éramos proprietários, e quando nós perdemos nós dizemos: Deus é que é o dono, nós só estávamos usando isso, porque foi embora e não voltou mais. Coloca isso na sua cabeça, irmão. Nós estamos aqui como poceiros, não como proprietários. Nós somos os caseiros, você entende? Depois de mim vai vir outro caseiro, mas a propriedade é de Deus, a obra é de Deus. Nós somos aqui passageiros, estamos aqui de passagem, e este comboio que nós estamos nele, vamos chamar de esse ônibus que nós estamos nele, esse transporte que nós estamos nele, não tem parada na terra. O ponto dele é no céu, aonde ele vai abrir as portas e nós vamos descer na eternidade. Aqui, irmão, nós estamos de viagem, nós estamos passando. Então, não carrega muita coisa para te pesar, não carrega muita coisa nos seus ombros para que você tenha que ficar ansioso, ansiosa. Deixa tudo para trás e fica com aquilo que é eterno, porque o nome de Jesus será glorificado. E quando você descer da sua parada, que é o céu, você vai dizer: valeu a pena ter passado por tudo que eu passei, porque eu estou no céu com Jesus para sempre. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha de encontro, Pai, aos ouvintes da tua palavra, que possa haver transformação, ó Deus, que possa haver mudança, Pai, que nós possamos ter a compreensão daquilo que vale mais e daquilo que vale menos, que nós possamos ter a compreensão, ó Pai, que nós somos apenas aqueles que estão utilizando os bens, estamos cuidando dos bens, mas Tu és o dono de tudo, Tu és o dono de todas as coisas, é o Senhor que cuida de tudo, é o Senhor que trabalha em todos os lugares. Por isso eu te peço, Senhor, alcança-nos com esta palavra e que nós possamos entender o significado da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você pode, bater palmas e dê glória ao nome de Deus.